Oi, gente, tudo bem? Bem-vindos ao Visão Biomédica, o podcast da Engenharia Biomédica. Hoje nós estamos com uma presença especial aqui também do SOS Medicina. E assim, me conta um pouco sobre vocês aí, me deem o seu mini currículo. Boa tarde para vocês. Nós somos do SOS Medicina, eu sou o Thiago Eu sou a Laís. e nós temos um Instagram que chama SOS Medicina e também temos o canal no YouTube que a gente trata sobre assuntos relacionados à medicina, estudos, dicas, vestibular, tudo em volta assim do curso de medicina e saúde também. A gente cursa medicina na Faculdade de Itaúna. Atualmente a gente está no 5º período, então, semestre passado a gente finalizou aí o ciclo básico e entramos então no ciclo clínico. É uma coisa muito diferente, né? Engenharia e medicina, mas muita gente na hora do vestibular, no terceiro ano, quando tá na escola, fica muito em dúvida em qual dos dois escolher. Então aqui o nosso objetivo nesse podcast é comparar nosso dia a dia, o que que a gente estuda, o que que a gente vai trabalhar e ajudar aí você, quem precisa e quem tá precisando e quem tá com essa dúvida. Para começar, como que foi a preparação de vocês para entrar na faculdade? Vocês fizeram cursinho, vocês passaram direto terceiro ano, como é que foi isso? No segundo ano eu fiz cursinho por 6 meses, então já comecei aí a preparar no segundo ano do ensino médio. No terceiro ano eu estava voltada mais para fazer Enem, então eu fazia exercícios, uma apostila que a gente ganhou até no colégio, com vários cadernos do Enem para fazer. Aí no terceiro ano fiz Enem e vestibular aqui para a Universidade de Itaúna e não deu para passar em nenhum dos dois, então fui para BH fazer cursinho, fiz cursinho no Bernoulli. E durante esse tempo que eu fiquei no Bernoulli, eu fiz muito exercício, que eu acho que é o mais importante. Então, se você quiser preparar mais para o Enem, eu aconselho, né, a fazer muito exercício do Enem mesmo, do vestibular, por exemplo, o vestibular de Itaúna, tentar achar algumas questões antigas, ciências médicas também, tentar achar aí questões de vestibulares passados, que ajuda muito. Eu já fui um pouquinho diferente porque antes eu não queria medicina. Então a minha preparação não começou igual a da Laís, que ela começou já desde o segundo ano, ela já entrou para um cursinho para focar mais. Eu acabei que eu estudava bastante no ensino médio. Eu fiz no ângulo de Campo Belo, Losango, na verdade, e o material deles era um Bernoulli. Então a preparação mesmo assim era muito boa, tinha os simulados do Bernoulli e tudo mais, mas eu não tinha um foco assim tão pesado para a medicina. Chegou o finalzinho do terceiro ano, eu desisti de engenharia, que antes eu queria engenharia, até o finalzinho do terceiro. Ao desistir de engenharia e resolvi que eu ia fazer medicina. Aí, nesse meio tempo, aí, eu consegui fazer inscrição em alguns vestibulares de medicina, só que eu não consegui ser aprovado. Aí eu fui para BH, onde eu também fiz 6 meses de cursinho. Igual a Laís comentou, o que eu mais fazia também era resolver exercício. Eu pegava bastante lista de exercício daquele projeto medicina e ficava resolvendo as listas o dia inteiro. Eu pegava as aulas mais que eu tinha dificuldade, igual química minha era fraca, biologia eu achava que era fraca também em relação a por ser medicina eu achava que faltava eu aprofundar mais um pouco. Aí eu fiz o vestibular e também a gente passou junto lá na Universidade de Itaúna. Engraçado é que a Laís sempre quis medicina, o Thiago ele queria fazer engenharia e terminou fazendo medicina, e eu queria fazer medicina e acabei fazendo engenharia, né? Cada um foi para um lado ali. Para mim, né, eu estudei com a Laís, né, junto de medicina, a gente comparava a resposta e pensava o dia inteiro em exercício, a gente fazia prova na Universidade de Itaúna, de 40 universidades diferentes, e do mesmo jeito que ela, eu fiz o vestibular na Universidade de Itaúna, não passei e comecei a pesquisar. Vi se isso era realmente o que eu queria, se eu queria trabalhar com aquilo, e como que ia ser eu trabalhando, sabe, no ambiente e tudo. E eu cheguei na conclusão que eu gostava muito da área da saúde, mas que
a medicina não era para mim. Hoje, inclusive, eu já estudei matérias que são como anatomia e por aí vai, e eu realmente não gostei quanto eu imaginava que eu ia gostar. Foi lá para janeiro só que eu resolvi que eu não faria mais medicina e eu descobri a engenharia biomédica pesquisando na internet, né? E aí chegou em janeiro, eu descobri que existia um vestibular de verão do Inatel, que é onde eu estudo hoje. Fiz esse vestibular, nossa, eu fiquei muito preocupado porque, né? Eu fiquei 1 mês, 2 meses sem estudar nada, mas eu peguei também umas listas de exercício, provas antigas do Inatel que eles colocam no próprio site deles e consegui passar e tô aí até hoje, né, amando meu curso. O meu caso foi parecido também, essa questão das provas antigas. A universidade e tal, né, disponibiliza de jeito nenhum as provas antigas, né? Aí, uma semana antes, uma menina que estudava na minha sala do cursinho, ela falou assim, ó, o professor lá da salinha onde que eu faço, ele conseguiu essas provas aqui. E eu já estava praticamente desistindo de fazer o vestibular de Itaúna, porque eu queria só federal. Aí eu quase que desisti de fazer o vestibular, ela arrumou essas provas, aí eu entendi mais ou menos como que era o estilo da prova deles, aí eu fui estudando a matéria mais específica lá e deu certo também. Aí todo mundo entrou na faculdade, né, feliz. E aí, o que vocês gostaram? Vocês assustaram o que vocês viram ou era isso mesmo que vocês pensavam? Como é que foi isso? Quando eu entrei na faculdade, eu pensei que fosse ser bem tranquilo também, igual em escola, cursinho assim. Achava que ia ser bem tranquilo. Eu não tava assim, achando que fosse tão difícil. No primeiro período, quando entrou, né, eu fiquei encantada, né, estudar anatomia, estudar histologia, tudo muito bonito. O que me assustou muito, quando você entra, começam a te jogar um tanto de coisa, tipo assim, você tem que fazer liga, você tem que entrar em uma liga, e todo mundo entrando em projetos de extensão, em como entrar em liga, em monitorias futuras, então, tipo assim, você acha que você tem que fazer tudo, que você tem que dar conta de pegar tudo, de abraçar tudo de uma vez. E então eu fiquei meio neurada com isso um pouco. Até que minha família, meus pais me ajudaram, tipo assim, calma, aproveita o primeiro período, segundo, terceiro, você se organiza agora. E nos próximos períodos você se organiza, em que liga você quer entrar, em que monitoria você quer dar, em projeto de extensão. Então o que mais me assustou foi isso, tanto de coisa de informação que chega até você, porque é um mundo totalmente novo, diferente, né, do que a gente estava acostumado aí durante o colégio, Muito diferente durante o mesmo. ensino médio. E o calor chega assim, né? O calor chega querendo fazer tudo. Todo empolgado. Pra mim, o primeiro período foi muito estranho, né? Como eu falei, eu queria fazer medicina, então eu preparei todo o meu psicológico pra chegar e ter, assim, ver corpo humano morto, assim, sabe? E chegou, o meu primeiro período foi matemática, foi literalmente matemática. Eu tinha matéria de matemática, de circuitos elétricos, que era física. Meu primeiro período foi um baque nesse sentido, mas eu não senti tanta dificuldade, sabe? Principalmente por causa do colégio, que eles preparam a gente muito bem para matemática em si, então, o nosso raciocínio lógico. Então, assim, o primeiro período para mim foi até que tranquilo, mas aí chegou o segundo, Jesus. E como é que foi pra vocês? Vocês seguiram a mesma lógica do primeiro? Vocês mudaram? Como é que foi isso? Eu acho que foi pior ainda do que o primeiro, porque o segundo acaba que, na nossa faculdade, pelo menos, o segundo é bem mais puxado, é um dos períodos mais puxados, porque ele junta matérias bem importantes assim, com carga horária bem extensa, que junta anato, junta neuro, junta êmbrio, cito 2. Acaba que era bem mais pesado ainda do que o primeiro. Até porque quando você chega no segundo período, você já está com uma ideia de como a faculdade Os funciona, professores. de jeito você é melhor para você, né, estudar. Então acho que você já tem um direcionamento melhor do que do primeiro. Então acho que melhora mesmo um pouquinho, apesar da quantidade de matéria importante. Depois que a gente vê toda a matemática básica, básica do básica, né? A gente começa a mexer com eletrônica. E o meu segundo período tinha uma matéria que chamava eletrônica analógica. Tinha que mexer com resistor, aí colocava diodo, aí você diodo invertido, aí diodo de outro jeito, aí você tomava choque. Nossa, era uma bagunça, sabe? Na minha mente, pra mim que nunca tinha feito nada técnico, que não mexia em nada de eletrônica, pra mim o meu segundo período foi, assim, muito difícil, mas é aquilo, né? Aí a gente vai começando a pegar o jeito, né? Chega o primeiro, é mais tranquilo, o segundo. Agora o terceiro deve ser mais difícil, a gente nem percebe, né? Porque a gente já tá acostumado, a gente já sabe como estudar, a gente já tá mais habituado ao lugar, né? E o seu segundo você já começou com física e cálculo também, né? Física 1, cálculo 1.
Isso, cálculo um que dizem que é o terror, né, da engenharia. Pra mim, eletrônica é pior ainda, mas dizem que cálculo um é física, aí tem física um, aí depois você segue até a 4. E vocês têm muita prática também, igual medicina, questão de laboratório, assim, ou... Sim, toda aula de eletrônica a gente tem a aula teórica e de laboratório todas as semanas, sabe? Então, tudo que a gente vê na teórica a gente monta, a gente vê no osciloscópio, a gente vê no multímetro quando é possível. E falando, tipo, sobre de medicina, né? Eu tive laboratório de anatomia, fisiologia, biofísica, um tanto. Mas como a gente vê muito básico nessa parte, né? A gente tem um laboratório, a gente só mexe com peças de porco, né? Quando é necessário. E a gente tem muitas peças anatômicas, que fica mais fácil, né, pra gente. E Atos, uma coisa que eu achei, tipo assim, interessante, né? É porque quando a gente tá no ensino médio, escolhendo qual profissão seguir, por exemplo, eu não gosto de matemática. Aí eu falei assim, nossa, nunca mais vou ver física, nunca mais vou ver matemática na minha vida. Aí chegou, né, ciclo básico, aí já tem biofísica, tem bioestatística, que tem que fazer muita conta. E você falou aí de ciclo básico. O ciclo básico na engenharia é basicamente isso que a gente falou, né? Que é cálculo um, 2, 3, física, a eletrônica analógica, digital. E agora, acho que foi a partir do quinto período, a gente encerra e começa a ter as matérias específicas. Transdução de sinais biomédicos, equipamentos médicos, engenharia clínica. E como que é em medicina esse ciclo básico? É exatamente igual você falou, assim, no ciclo básico são mais matérias básicas mesmo da medicina, são gerais, anatomia, histologia, fisiologia. Também tem IESC, que é voltado mais ao estudo dos sistemas de saúde. Já o ciclo clínico, O ciclo clínico, ela já vai partir mais para um pouco da prática. A gente começa agora esse período, por exemplo, práticas cirúrgicas, que a gente vai ter contato com o laboratório, a gente começa também a visitar mais os hospitais, PCF. Inclusive, a gente fez um vídeo também falando essa diferenciação do ciclo básico, ciclo clínico, e a gente mostrando também os livros. A Laís tinha até comentado antes, se alguém quiser saber a fundo qual que é a diferença, assim, a gente fez um vídeo que eu estava até editando antes aqui, e essa basicamente que é a diferença. E a Laís falou no começo que ela ficou assustada. A quantidade de atividade extracurricular que tinha na faculdade, e eu imagino que seja um pouquinho diferente das de engenharia. Então, quais que tem pra vocês? O que que faz, sabe? Eu sempre vejo o povo falando sobre liga acadêmica de alguma coisa e eu nunca entendi, porque isso na engenharia não tem, sabe? Não existe liga, né? Não existe. então, vou aproveitar e fazer propaganda que a gente gravou um vídeo que vai sair semana que vem, eu acho, ou na próxima, para SOS, justamente falando dessa diferença de que vai ter de liga, que tem liga acadêmica, monitoria e projeto de extensão na nossa faculdade. E a gente vai falar mais detalhadamente de cada uma. Mas liga acadêmica, ela tá voltada a você se conectar mais com a área. Por exemplo, eu tô em dúvida, por exemplo, entre dermatologia e endócrino. Aí eu entro numa liga de dermato em um semestre e uma liga de endócrino na outra, para eu ter uma noção de qual eu tenho mais afinidade, o que vai ter em uma área, o que eu tenho em outra. Ou também quando eu quero me aprofundar, por exemplo, em radiologia ou em anato, aí tem algumas ligas específicas para isso. E a liga a liga funciona basicamente em encontros semanais ou quinzenais, de 1 a 2 horas, e nesses encontros, os participantes da liga, eles vão ter que dar uma aula sobre algum determinado tema. Eu estou na liga de cardio, aí eu vou ter que dar aula de infarto agudo do miocárdio. Aí eu preparo os slides, eu estudo antes em casa sozinho o tema, eu procuro livros sobre esse tema. Isso que é o interessante, porque aí você vai estudar para você dar a aula para as outras pessoas. E quando você vai assistir a aula, essa pessoa também teve que preparar, ela teve que se esforçar para entender o tema. Você pode tirar as dúvidas também. Aí você vai ter mais contato com um prévio contato para você saber se você vai ter interesse mesmo em futuramente seguir essa área ou não.
Na liga também você pode conseguir estágios extracurriculares com alguém da área, algum profissional também. Às vezes o orientador da liga, que são os professores, eles às vezes têm consultório, eles podem disponibilizar algum estágio no consultório ou estágio diretamente no hospital, e tem várias formas. Já o projeto de extensão é um projeto que os alunos criam para interagir mais o conhecimento que a gente aprende nas salas de aula com a população. Então, o intuito dos projetos de extensão é levar o conhecimento das salas de aula para a sociedade. Então, eu acho que o equivalente na engenharia seria as empresas júniors. Vocês já ouviram falar disso? Sim. Eu sei por causa do Atos. Então, as empresas júnior são como se fossem empresas mesmo que fazem serviço de engenharia, só que elas são feitas por alunos, então o custo é menor, mas você já vê na prática com o que você vai trabalhar, sabe? Então, esse é o interessante da empresa júnior. E, além disso, de atividades extracurricular muito comum para a engenharia, são as iniciações científicas, é participar de grupo de pesquisa para publicar em congresso, isso. Diretório acadêmico também, né? Acho que vocês também têm, né? Sim. Tem, o Thiago fez parte do DA. E vocês também têm monitoria, né, Atos? Sim, da mesma forma aí que vocês têm monitoria das matérias de laboratório, né? A maioria das turmas de laboratório são alunos que dão aula, abre edital lá no e-mail, e aí você manda o seu currículo, faz entrevista, faz prova, e aí normalmente as matérias que tem monitor são de eletrônica, né? Tem muito laboratório, então, por exemplo, eu sou monitor de eletrônica digital, tem de eletrônica analógica, tem as de matéria específica, né, que são tipo equipamento médico. Tem um monitor que vai lá no laboratório, abre os equipamentos com a gente, mostra tudo, e mostra como funciona, como verificar o funcionamento em si, sabe? E a monitoria de vocês é remunerada? É remunerada. Nossa maior vontade é monitoria, algum projeto assim, ser remunerado também. O difícil é entrar, né? Uhum. Mas algumas são provas, outras são só currículo mesmo, mas varia muito de matéria em matéria, de professor em professor. Uma coisa que eu acho muito bacana da sua área, assim, e do Inatel principalmente, são aqueles eventos que eles fazem, aquelas feiras que mostram o que de novo que está tendo, aquelas feiras de robótica, que eles mostram os lançamentos do mercado. Uma vez eu fui lá e eu vi uma válvula mitral e aórtica que eles estavam fazendo para uma criancinha que ela tinha um problema cardíaco e que eles substituíram praticamente toda a estrutura do coração da menina por peças criadas pela engenharia biomédica. Eu já vou fazer propaganda também, óbvio, do eHealth Innovation Center, que é o responsável pela toda a parte de pesquisa de engenharia biomédica no Inatel. É eles que fazem especificamente para engenharia biomédica, mas o próprio Inatel tem muito incentivo. Ele tem essa feira, né, a FETIM, Feira de Tecnologias, que acontece todo setembro. Esse ano não vai acontecer, né, mas devido ao coronavírus. Mas tem várias semanas temáticas, inclusive agora em agosto vai ter a semana temática de engenharia biomédica relacionada ao coronavírus. Vai ser bem interessante, eu estou ajudando a organizar desafios, vai ter webinars, vai ser bem bacana, sabe? E vocês lançam as revistas também, no lanço da FETIM? Sim, a FETIM, ela conta como uma publicação de artigos, sabe? Por ser uma feira de tecnologia, a gente escreve o artigo e além de apresentar o projeto. E como tá sendo um EAD para vocês? O quarto período foi mais tranquilo para a gente, porque são mais matérias teóricas. A gente tinha algumas práticas, que era, por exemplo, em parasitologia e patologia, que a gente ia no laboratório ver algumas lâminas. Não teve tanto impacto assim na nossa prática. O pior mesmo é para quem já está no ciclo clínico, que teria PSF, estágio no hospital. E também para quem estava no primeiro e segundo período, que você tem anatomia Sim. e histologia. As minhas aulas práticas, elas foram todas substituídas por simulações, né? Então, cada laboratório, a gente tem alguns softwares que a gente pode baixar, que a gente simula o que a gente fez, sabe? A gente calcula como vai ser o esquema elétrico, a gente monta lá e a gente vê. Não é a mesma coisa, né? Uhum. Mas foi interessante a forma que eles encontraram da gente não ficar sem, né? Eu tinha uma matéria de prática de engenharia clínica, a gente deveria ir no hospital, a gente aprende sobre as normas, então a gente aprenderia sobre as normas, iria no hospital, e no hospital a gente anotaria o que está de acordo, o que não está, e fazer um trabalho em cima disso.
e a gente teve que substituir por simplesmente explicar as normas, né? E não ter essa parte prática. Agora eu queria conversar uma coisa aqui, divide muito a opinião, mas que eu acho que é inevitável. O Hospital do Futuro. Vocês já ouviram falar sobre isso? Então, a gente tinha ouvido falar com alguns professores, eles já até passaram alguns vídeos para a gente, mas a gente não sabia dessa nomenclatura como Hospital do Futuro. Até o nosso professor de ética médica ele já tinha mandado alguns vídeos para a gente de um rapaz operando uma moça em outro estado, outro país, com um robô à distância. Isso era um vídeo de simulação, simulando futuramente como seria. Então, para quem está aí ouvindo, o Hospital do Futuro é basicamente o hospital 100% integrado com a saúde. Então, é em todos os lados. Existem as cirurgias robóticas na telemedicina. O problema da telemedicina no Brasil ainda é a internet, porque se eu fizer uma cirurgia daqui para o outro estado, a internet pode falhar e a cirurgia não ocorrer da forma que deveria, né? Tanto que isso é uma das maiores preocupações para desenvolver a internet 5G, que ela não tem esse erro, sabe? Além disso, literalmente todos os equipamentos serem inteligentes, sabe? Eles estarem interligados entre si. Então, vai ter uma central base falando, tipo, olha, essa incubadora neonatal, ela já tá começando a dar problema, ó, já tem que levar para manutenção. Prontuários médicos eletrônicos mesmo. Então, assim, tudo conectado à tecnologia, sabe? E uma coisa que a gente estava conversando, eu e a Laís mais cedo, a questão da telemedicina, ela, apesar dela ter essa vantagem de você poder ter auxílio de médicos completamente capacitados em determinados casos, tem um prejuízo que a gente até estuda bastante na faculdade, que é a relação médico-paciente. Ela acaba deteriorando esse contato humano, pessoa com pessoa. Uma dificuldade ainda aí da telemedicina também é o lugar que ela, até onde ela vai, por exemplo. Tem lugares que a gente não tem uma internet de boa qualidade ainda, tem lugar que ainda a internet não ainda nem pega direito. Impasse aí, mas acho que esse Hospital do Futuro vai ser muito bom para o paciente, muito bom para a sociedade, né? Vai melhorar muito o que a gente sabe sobre o paciente, sobre a saúde, mas que a gente tem que fazer com cuidado para não perder essa relação importante do médico-paciente. Não é a mesma coisa fazer, acho, uma consulta, por exemplo, uma consulta virtual não é uma mesma coisa de uma consulta presencial, porque na consulta presencial você vê o paciente, você faz um exame físico, então acho que é um pouquinho, a gente perde um pouquinho desse contato com o paciente, mas que vai trazer também vários benefícios para a gente da área da saúde. Então, situação porque Sim. não poder ter contato com as pessoas. Mas esse problema da internet em si, em todos os lugares, é um problema que segue para todas as áreas, sabe? Não é só a medicina em si, engenharia biomédica, mas para todas as áreas. Eu acho que o objetivo, o ideal seria que todos os lugares tivessem uma internet boa para que isso acontecesse. A saúde e a tecnologia elas têm sempre que andar lado a lado para desenvolver cada vez mais e melhorar assim, a qualidade do atendimento, a qualidade de vida das pessoas no geral. Até equipamentos para os próprios pacientes, como o desenvolvimento de prótese. Os aparelhos que medem insulina de pacientes diabéticos. Então, gente, agora para finalizar mesmo, faz a propaganda aí de vocês, convida aí para seguirem vocês. Então, gente, vocês gostaram aí, né, do podcast? Querem saber mais? Fiquem ligados na nossa página no Instagram, que é @medicina.sos, e no nosso canal no YouTube, SOS Medicina. E lá a gente mostra um pouquinho de tudo, como a gente explicou no início, a gente mostra como que é o curso de medicina, a gente fala sobre questões de saúde, a gente tenta abordar sim, a rotina de estudos, trajetória do vestibular, a gente tenta abordar o público de maneira mais ampla possível, tanto do acadêmico quanto as pessoas leigas. E também deixa eu deixar a minha propaganda para seguir o Instagram do Visão Biomédica, é @Visão Biomédica. A gente está no Instagram, no Facebook, em várias plataformas como o Spotify, que eu acho que a maioria das pessoas ouvem. Então segue aí, gente. E eu queria agradecer a presença. Nós que agradecemos pelo A gente convite. adorou fazer parte do podcast, a gente adorou o seu convite.
convite, Thiago. Foi muito bom mesmo. Obrigado. Primeira vez que a gente tem contato assim com o podcast, a gente ficou muito feliz com o convite. Valeu, tchau, gente. Tchau. Até mais. Tchau para vocês.